segundo histórias de pessoas mais velhas, a rádio funcionava aqui junto à Casa Mimosa das Avenidas, se quisermos, próximo da zona comercial que ficou com o nome de Mais Velho Chainho. Depois ainda passou pelo antigos Correios e depois é que se fez a Rádio Clube de Novo Redondo, onde está hoje. Portanto, é uma história que também precisa-se, digamos que, buscar com mais precisão, mas reza a história que era aqui na zona da Casa Mimosa das Avenidas, que depois foi do senhor Cordeiro, do comerciante Cordeiro português, e depois é que vai no sítio onde está hoje, que é a Rádio Clube de Novo Redondo. E como é que era esta rádio no seu tempo? Naquela altura, eu ainda era muito pequeno, mas faziam menção naturalmente de acontecimentos da cidade, mas mais ligada naturalmente à cultura portuguesa, naturalmente. Eram os brancos que mais funcionavam ali, mas depois apareceram também negros, como o mais velho José Leiria, já falecido, que depois chegou a ser diretor da Rádio Clube de Novo Redondo, mas já para cá, depois de 75 para frente, o mais velho José Leiria, depois o mais velho Antunes foram os diretores da Rádio Clube, depois já do Kwanza Sul, já não era de Novo Redondo, ficou a Rádio Clube do Kwanza Sul. O mais velho Benjamin Rui Batista, naquela altura, já trabalhou, já colaborou no então Rádio Clube de Novo Redondo. Era um dos principais locutores que fazia o programa Mucanda. Era para leitura de cartas, enfim, e também lia comunicados, perdidos e achados, enfim. O mais velho Benjamin Rui Batista, ao que se sabe, muito ligado ao bairro do Inconcon. O Titita, no tempo colonial, tenho bem presente que o diretor da rádio era um senhor chamado Arthur Lin, que depois formou o jornal Kwanza Sul, que eu que imprimi esse jornal na Missão Católica na altura. Isso em que ano? Isso é na década depois da independência. Antes da independência, antes da independência, na década de 70 por ali. Esse jornal era o jornal Kwanza Sul, já existia. O diretor da redação era o senhor Arthur Lino, que era o diretor da rádio. E o Titita, era já um colaborador, era mais jovem colaborador. E ele tem mais, digamos, ele começa a aparecer já depois da independência. Porque a Rádio Clube de Novo Redondo era uma coisita pequena. Onde está hoje, aquela estrutura é a primeira estrutura que o colono deixou, sofreu algumas adaptações, alguns reajustes, porque a planta inicial não era aquela. Ainda me lembro, porque havia na altura concertos, havia na altura shows, eram feitos numa área que foi demolida no tempo colonial. Então, o Titita começa a reaparecer com muito mais ênfase depois da independência. Ele, o Zeleria, o Maneco e tantos outros jovens que deram a sua participação, seu contributo nesta rádio. Bom, o Rádio Clube de Novo Redondo era, já sabe, né? Eram aquelas músicas mais o malhau, é um bocadinho ligado mais para a Europa, né? A nível de músicas angolanas eram muito poucas, que eu me lembro, mas só depois da independência que começamos a ver já outras músicas, com novos atores na direção da rádio e pronto, os diretores também tinham uma certa dinâmica e não deixavam de quando em vez assim num programa muito específico, meter músicas que lembravam o passado. Mas de qualquer forma, isso tudo mudou depois da independência. Tudo mudou. No passado não se podia porque havia censura. De fato, o que eu me lembro, a Rádio Clube, depois que se começou a falar da remodelação da rádio, isso foi mais ou menos na vigência de um diretor, que até, já não me lembro o nome, o
sujeito alto, mestiço, deixou aqui também família. Ele é que começa a fazer algumas alterações na rádio, foi mesmo a dinâmica dele. Enquanto estava a fazer a ampliação da rádio, a alteração de algumas cabines lá, a rádio estava localizada no edifício onde está a JMP lá, naquela área ali onde vivia falecido Velho Figueiredo, pai do Mojo. A rádio ficou ali por algum tempo. Sei que, pronto, depois dali parece que voltou de novo para as instalações, porque as instalações já têm algumas condições que permitem albergar os técnicos da rádio. Agora, não me recordo de um outro lugar onde a rádio tivesse a operar, senão naquele lugar, porque a rádio só vai ali já depois da independência. Depois da independência, quando aquele edifício. Foi quando esse diretor, que era um homem com uma dinâmica fervorosa, saiu dali depois. Sei que ele depois foi para o âmbito. Bom, aqui, como era muito conhecido, eu o dono do pai dele, Velho Titita era um jovem que despontou no desporto e na cultura, era muito amado pelos mais velhos. Ele ficou famoso porque o pai dele era cantineiro e a cantina dele estava na sala. E devido às aproximações que ele tinha com os outros jovens, ficou depois uma ponta de reencontro. Ele é que organizava alguns bailes, organizava os reencontros da amizade. Ele trazia aquilo que via na cidade, levava para o bairro, e isso lhe fez ser um homem grande. Já me recordo no tempo colonial, Titita comprou um BM, eram 2 BM, ele e o comparsa dele, Cotaníbal Village. Tinham 2 BM, penso que um é azul, o outro é verde a face. E eram os carros que mais circulavam aqui na cidade. Era tempos bons. Titita depois ficou radialista, realizou 2 grandes programas no tempo colonial, o Mocanda Amigo e o Reencontro das Pessoas. Foi momentos felizes. Isso no Rádio Clube? No Rádio Clube de Novo Redondo. Aqui só houve uma rádio, é a Rádio Clube de Novo Redondo. Bom, a Rádio Clube na altura difundia desporto, havia o Titita e o falecido juiz jubilado João Barro de Miranda, eram as pessoas que mais se dedicavam nas relações desportivas, e o Antônio Fernandes. Havia notícias não pomposas como hoje de ponta, era notícia das pequenas coisas que ocorriam na região, mas furtos, acidentes, são essas coisas que a rádio reportava. E depois havia um noticiário indeferido de Benguela. O noticiário que a Rádio Clube, uma certa altura, começou a difundir era de Benguela. Fazia retransmissão. Na altura, a Rádio Clube de Novo Redondo já tinha 2 emissores potentes, uma em FM, outra em onda média, que interferia muito diretamente nas emissões da Rádio Nacional. A emissora do Kwanza Sul e do Sul era muito potente. E então isso também criava com que nas outras localidades do interior a rádio era ouvida. A Rádio Clube já funcionou também, eu não estou a dizer, a Rádio Clube funcionou. Estava também nesse ali, onde estava há 70 anos. Mas já hoje é escombros, tive uma pessoa idônea, mais velha, indicou-me, eu estudei aqui, estudei aqui na missão, eu estudei aqui no São Carneiro, nós estudamos aqui. Aqui quem soube aí para a Rádio Eclésia, aqui nesse caminho. Está a ver esses? Não tem uns pilares, já não digo pilar, mas sobra de muro, não sei o quê. A Rádio Clube funcionou aí. A Rádio Clube de Novo Redondo funcionou aí. Depois é que baixou para aquele espaço que está próximo do Benfica.
Os bons noticiários saíam daqui, pá. Tinha bons jornalistas, tinha para coisa. Então, à medida que a necessidade de comunicação foi aumentando, aliás, os equipamentos de comunicação foi aumentando, então tivemos que arranjar um outro espaço e fazer o edifício que está próximo do... O Calulu é nosso, Porto Ambuí Sumbe. Porque o povo de Porto Ambuí e o do Sumbe é só uma transição. Nós só comemos calulu. Calulu de agora metem cebola, metem alho. Feijão de palma metem alho. Nós não. O nosso calulu é só tomate, quiabo, berinjela, o peixe e a rama. O nosso feijão, óleo de palma, a água, mas nada. E tem outro sabor. Agora o calulu mete tomate, alho, cebola. Não, meu filho. Calulu do sulano não pode levar isso. Então o calulu é isso? Sim. Agora dizem que é sofisticado. Tudo tem que sofisticar a comida. Eu digo isso nas minhas filhas. Vocês não aprendem a cozinhar daqui a moda de Luanda, que estão a meter tomate e não sei o quê. Nós não. Porque um dia você vai receber aquelas que viajaram, venham para aqui e vão pedir o calulu de Novo Redondo. Você tem que pôr na mesa. E é só peixe seco ou do tipo? Peixe fresco, peixe seco, peixe fumado, que agora não fumam o peixe. Antigamente abriam assim um pau, pegavam do peixe grosso, curvina ou garopo, que lá, punham, agregar assim na lenha, o carvão, fazer carvão da lenha para o peixe secar. Depois de seco, fica 2 dias, de 3, podes fazer o calulu. Naquele tempo não havia geleira, não havia arca, e o peixe ficava uma semana sem pessoa aquecer. A carne estufada, carne de vaca, estufava na panela, ficava uma semana, todos os dias você tira a panela, põe no carvão para aquecer. Estava sempre gostoso. Agora, era só alho e a cebola. Agora não, mete lá, como é que eu posso dizer isso aí, gengibre, não sei o quê. Isso aí, esses pacotes que compram aí, que nós antigamente aquilo era para meter na sopa, caldo magi, agora dizem caldo jumbo. Nós não usamos aquilo. Por isso nós temos muita doença agora. O calulu. O calulu, nós podemos assumir até que o calulu seja mesmo consumo, por causa daquilo que havia de ingredientes para se fazer um bom calulu, não é? A rama de batata, o quiabo, não é? O anhumo, a berinjela, não é? Depois o tal peixe. Era muito abundante aquilo no sul. Então, os africanos, e estamos a ver que o calulu não é europeu, é africano, faziam isso porque o calulu, de facto, uma boa fubada era extremamente nutriente, acompanhado do tal feijão de óleo de palma, o calulu era extremamente nutriente. E fazia-se porque em alguns momentos, se a Madureira tiver que ver como jornalista, em alguns momentos, até já o chamado calulu de solteiro, que era... já não leva peixe, é só uma folha, um quiabuzito, lá a coisa agora deve estar a dar outro nome. Às vezes só fazemos um calulu, às vezes só leva berinjela, e o peixezinho, um quiabuzinho, é calulu. Então, mas o calulu mesmo completo, o suculento que muita gente aprecia, mesmo agora, pronto, muita gente que foi para Luanda foi transmitindo isso. Hoje em Luanda, Benguela, faz um calulu que não vale a pena, mas, digamos assim, tem raízes aqui em Novo Redondo. Bem,
consultando algumas literaturas, o Oscar Ribas, em alguns escritos dele sobre a culinária angolana, fala do calulu, daqui de Novo Londres. Mas também fala-se no bagre, tem outro nome aqui, pode ser Quipioca, isso? Quipioca é o nome que a gente dá, né? O nome que as pessoas tradicionalmente dão ao peixe, né? Por exemplo, o cacuzo já não é cacuzo, é de pulo, o bagre é de pioco. E assim sucessivamente, o mussolo a gente chama, como tem outros, tem muitos nomes, lungo, e por aí adiante. Portanto, o de pioco é o nome que se dá ao bagre, né? É o nome africano que se dá ao bagre. Também pode-se fazer, entrar na culinária do calulu. Bom, tem havido uma grande discussão, porque Portambuí diz também dele, depois Benguela também diz que não, eles também têm direito de falar, mas o calulu, feijão de óleo de palma, são pratos típicos aqui da região. Era muitas das vezes matabicho, almoço e jantar. Feijão e calulu. Por quê? Porque o mar está aqui próximo, o peixe era fácil. Se não conseguisse peixe de qualidade, você tinha a possibilidade de ter uma cabanha seca, a rama era ali próximo no Cambongo, nas margens do Cambongo, e o óleo de palma era feito na cadeia. Então, não tínhamos problemas grandes de que esse prato desenvolvesse rapidamente. Depois é que existiam os outros pratos ocidentais, mas o prato típico do Camussombe é feijão de óleo de palma e funge. Ou pala-pala ou fuba limpa. Porque a fuba limpa até apareceu mais tarde com a Cicfar, aí onde está hoje a Movicel. Não, Quipioca é o bagre do rio, seco, Quipioca. Agora, o dangu é o do mar, é um bagre, mas é um bagre liso, de cor cinzenta. Há um que é o Quipioca, aquele que é um bocadinho comprido e tal, que não tem as mesmas características que o outro, porque no rio também existe, né? Existe o dangu, mas utiliza-se o termo mais dangu como para diferenciar que é do mar, da água salgada e da água doce. O Quipioca é aquele bagre, que às vezes podem fumar, podem secar, pode ser comer fresco, como pronto, a nossa geração gosta muito de comer aquilo fresco, feito como uma espécie de tapioca, mas é uma coisa boa. É o feijão miúdo, com folha de feijão, é a rama de batata, um mazuco de rama de batata. Eu falo aquilo que me criou, né? E no fundo do fundo é aquilo que muita gente, pessoas muito ligado à comunidade pobre, se alimentou durante muitos anos. Hoje é que entra na emenda já da elite, da mídia, quer dizer que não, é um prato assim, pronto, mas no passado era muito raro, as pessoas comiam calulu, salvo aquele já que era o assimilado, não podia comer muito isso junto da entidade, porque eles iam dizer, esse prato aqui esse é um prato mais agora. Mas é mais ou menos esses pratos, feijão de palma, quizaga, são pratos que foram nos alimentando. Aquele bicho que vende na Praça do Catato, onde a gente chamava outro nome, né? Pronto, nós pegávamos aquilo nos paus, era mais ou menos ali junto onde está o Instituto Nacional de Petróleo. Aquilo como era o Jardim Zoológico, então haviam lá uns paus, onde esses bichos cresciam, nós íamos lá apanhar. Tanto também apanhávamos aqui no antigo rio, no antigo rio aqui do Cambongo, que está por detrás da minha casa, que é o Canal 2. Apanhávamos também um gafanhoto chamado Quipoponte, gafanhoto verde com a cabeça mesmo, nós também comíamos na altura. Apanhávamos aquele bicho branco que ficava dentro da palmeira, do imbondeiro caído, também era a nossa base de alimentação. Era por ali, né? Mais ou menos. Reza a história que o calulu tem alguma originalidade do Sumbe. Um calulu de peixe seco, que é feito de rama de batata,
o tomate chamado gentio, aquele pequeno daquela altura, e o bom fungo de fuba de milho. Vem-me à memória agora uma das figuras que posso fazer menção aqui, a mais velha Maria Rosária, no Sembundo. O Sembundo é na parte do rio, de baixo, depois da ponte sobre o rio Camongo, lá mais embaixo, no Sembundo, a velha Maria Rosária que fazia o calulu de camarão e o calulu de caranguejo, bastante saboroso, com quiabo, com berinjela, com tomate gentio, como podemos dizer hoje. Fazia o quitandé. O quitandé é um prato típico também aqui da banda, aqui das bandas de Novo Redondo. Mas tínhamos também a mais velha, Faustina Catumbo, muito ligada ao sarabulho. O sarabulho também é um dos pratos típicos que tem muita ligação com o Novo Redondo, com Gunza Cabolo, hoje com o nosso sumbe. São pratos que hoje quase que são ignorados. Hoje temos outros pratos que vêm de outras latitudes da província, do país e do mundo, enfim. Mas o feijão de óleo de palma, o calulu de peixe seco, depois apareceu o calulu de carne seca, a tal carne seca que era trazida pela gente que vinha do interior para a cidade, fazia o bom calulu de carne seca, mas o calulu de peixe seco, o calulu de camarão, o calulu de caranguejo. Dançavam o quê? Nós é merengue, kizomba. Nós tínhamos aqui onde está o Várzea. Depois da casa do senhor Sabino Veríssimo, há um beco assim. Ali por trás havia um grande salão do senhor Necas. Grande salão. Aqui atrás tinha a Bote Palmari, do senhor Virgulino. Só entrava assimilados, aqui e aqui. E o senhor Virgulino tinha um salão tira-mão para os do nível baixo. E onde é que era esse? Tira-mão lá na saca. Depois do cateque é uma entrada. Tira-mão. E tínhamos o Sporting, que era para os brancos. O Benfica, que era para os brancos. Agora é Água Quilamba. E quintais. Quem quisesse dar sua festa no seu quintal, tinha o seu quintal para dar festa. E em Concon tinha do senhor Antônio Jomba. Antônio João. São Antônio Jomba do Concon. Tinha um salão lá. E os conjuntos vinham? Vinham. Na era colonial? Na era colonial. Elias Esquimoso já pôs os pés aqui em Novo Redondo. Herbano de Castro, Sofia Rosa, já estiveram aqui, no Salão do Necas. E depois da independência também já estiveram aqui. Mas eu conheci o Elias Esquimoso no tempo do Necas. E como é que era Elias? Jovem? Muito jovem, muito bangão. Ele foi sempre bangão, muito vaidoso. Muito vaidoso. E eu quando escuto qualquer coisa desses cantores, me aperta assim no coração. Por quê? Porque quase, eu não digo a juventude deles comigo, porque eu nunca compartilhei com eles, né? Só quando eles vinham tocar é que estavam sempre juntos. Mas eu dancei as músicas deles. Eu fui bailarina do Salão do Necas. Eu andei com a sogra do senhor Mosca, que é minha prima. Eu compartilhei muito com os mais velhos, com o senhor Aníbal Vilar, Guido Reis, Antônio Rodrigues. Já não estão no mundo dos vivos. Eu convivi muito com esses meus tios, a família Falcão, Luiz Falcão. Eu não podia sair, ir numa festa sem os meus tios, sem os meus primos. E as minhas contemporâneas, a maior parte todas já morreram. A única pessoa que ficou, que às vezes cruzamos e ficamos a conversar, o Armando Cândido. Nós tínhamos, aqui não tinha, o conjunto que eu tinha era o do Necas, do Virgulino, Semba. Aqui que bateu muito é o Semba, que pertence a Quissala. E nós gostaríamos que os naturais de Novo Redondo, que vivem fora, que viessem para a gente a levantar o nosso Semba,
E eu fui bailarina, menina. Eu dancei muito. Quando diz que o carnaval era brilhante, era como? Só para nos tornar mais claro. O carnaval era brilhante. Os empresários brancos que viveram aqui patrocinavam. E quando patrocinavam, nós fazíamos 3 dias de carnaval. Agora o carnaval é dançado na tribuna, quando sai da tribuna já vem para casa. Nós não. O carnaval é rodar a cidade toda. Colhíamos aqueles valores que nos davam de oferta. Quando acabasse o carnaval, sentávamos, depois dos 3 dias, contávamos aquele dinheiro, tirávamos para comprar depois mais pano para o outro ano e o resto fazíamos a festa, para contentar as bailarinas, os bailarinos. Era assim. Começávamos a dançar nos bairros, vamos para a cidade, até chegar ao palácio. Dançávamos no palácio, o governador nos oferecia barris de vinho, peças de pano, não sei mais quantos. Vocês vinham de lá, bem recheada. Passávamos nas lojas, cada loja dava uma coisa, às vezes davam dinheiro, outros davam peças de pano. E depois, né, a vinda dos quesos aqui foi já na euforia, digamos assim, da independência, né, da independência. E antes disso, vinham, digamos assim, conjuntos mais claros, mais ligados à elite portuguesa do que a nós. Vinham a convite de muitas pessoas, pelo menos eu acompanhei a vinda aqui do Bana, mas o Bana tocou num salão de festas que ainda existe, que é o salão de festas, também já está escangalhado, já não tem alma, a bate palma. Já o Bana, um artista já falecido, tocou aí a convite do velho Virgulino, eram conterrâneos, todos cabo-verdianos. O Bana ainda tocou aí. Mas também, depois do 25 de Abril, um pouco antes, esteve aí, acho que os Quesos ou os Prendas a tocarem com o Urbano de Castro. Também uns sururus com a polícia e tal, mas o Urbano de Castro esteve aí, também tocou aí. Vinham outros conjuntos que tocaram no Salão Catequeiro, já não existe, aí por trás aí no Botafogo, não é? Existia também um salão aí, o Salão Catequeiro, que era do Sr. Necas, também já falecido. Então ali havia também alguns conjuntos que vinham para ir tocar a convite tanto do Necas como também da velha Faxina Catumbo, uma senhora prominente, rica, tinha boa relação aqui com o pessoal, foi sogra do falecido Toninho Soares, a filha, a sobrinha, era casada com o Toninho Soares. E pronto, havia mesmo, isso tinha vida nos fins de semana. Então, depois da independência, passou a ser, digamos assim, mais frequente a vinda dos conjuntos quiesos que tocavam aqui com o falecido mais velho Titita, que é jornalista também da rádio, não é? Esses conjuntos vinham. Benjamin Rui Batista, um Buagui, filho de um Buagui. Um Buagui era o nome que nós temos ao pai, na loja que ele tinha na sala. Vinham com mais frequência. Mas também estiveram aqui um conjunto famoso que agora dificilmente aliás, não se conseguiu rejuvenescer e recompor, que é o Kisangela. O Kisangela atuou aqui em 76, por causa disso é que muitos membros do Kisangela, as esposas até são daqui do som. O El Belo, que era o maestro do Kisangela, a esposa vivia aqui na rua, chamamos na rua, em frente à rádio mesmo. Era filha de um senhor Batista, um senhor santonense, mas ele nasceu aqui. Depois a Ação, que era uma sobrinha do Armando Cruz Neto, foi esposa do avôzinho, também já falecido. Tem umas músicas bonitas no Sanguela.
Então, que Sangala de vez em quando vinha muito bom. Bom, o grande convívio de Novo Redondo era o 7 de janeiro. Era a altura que se realizavam-se as feiras culturais. Havia 2 grupos de estudantes, grupos musicais, uma já certa Juventude 7 e outro não sei qual, já não me vem. 2 grupos que atuavam muito bem. E o grande movimento de Novo Redondo era o carnaval e o desporto. Essas são as questões fundamentais que albergava os jovens. A outra são os dancings, quer o tira-mão, quer a boate palmar, e depois apareceu por trás da padaria de Antônio Fernandes na altura, ali nas imediações do Bloco 27, apareceu o catequeiro. Era uma outra manifestação. Porque em muitas ocasiões estas festas não eram muito aderidas, porque na altura havia já divisão de classes. Classe baixa, classe alta e média. E então os negros eram tidos da classe baixa, alguns assimilados, como se diziam, é que chegavam até lá. Os outros manifestavam lá no bairro. Até no dancing era vez difícil. Se o senhor governador fosse por tira-mão, a entrada era seletiva. Não é toda a gente era para o salão, porque o senhor governador vai assistir o baile. Se baile do tira-mão. Do tira-mão ou do boate palmar. O governador ia mais no boate palmar. Me recordo que aquela entrada da Quissala, por iniciativa do governador, não estou a ver, me passo o nome, tinha feito uma asfaltagem à moda dele. Com coconut da Cadá, atirou na estrada, arranjou a estrada e aquele ficou tipo asfalto. Não havia lama, não havia nada. Com coconut da Cadá. Coconut da Cadá. O bordo do olho de palma se colocava em cima, que ele ficava muito giro. A manifestação cultural era feita, de facto, de uma maneira um bocadinho reduzida em função dos bairros, porque há bairros que sofriam muito mais influência da presença de portugueses, porque já haviam relações com filhos nativos, e outros bairros eram bairros que tinham, digamos assim, não digo como denominação de gente com pouca cultura, pouca instrução. É o caso do bairro da Quissala, porque os que viviam na Quissala, na sua maioria, era o pessoal que vinha da Gangula, uma parte vinha da Conda Sedes muito pouco, mas é mais Gangula, Sedes, da Conda, uma parte, que era a parte da Conda, era mais habitada aqui nessa área do Quipinã, onde está a Santa Cruz, um bocadinho mais para lá, para a área do Violino, subindo, eram naturais mesmo do Sumba, que era a família Camilo, a mãe do senhor, pai do Mosca, agora me esqueço o nome, o senhor Figueiredo, a velha Esther, eram pessoas que já eram, digamos, tinham relação com pessoas assimiladas. Então, ali já vias uma manifestação artística ou cultural já com certo cuidado. Agora, para aqui, um bocadinho para baixo da minha área onde eu cresci, aí já havia uma miçango era aquele palhaço que se fardava com várias máscaras, não sei quanto. Era uma cultura um bocadinho mais natural, mais local, do que aquela que sofria a influência colonial. Também por causa da qualidade do soba, porque o soba, quando fosse um soba já com um nível que tivesse ligado um bocadinho ao regime colonial, essa soba já não deixava muitas manifestações artísticas daquelas que são profundas do autóctone aparecer. Faziam sessão no bairro. Agora, para sair, já tinham que ter um certo cuidado. Isso, por acaso, não. O Sumba
teve um período de muita recriação. Estamos a falar já no tempo de Novo Redondo, onde naquela altura falava-se de dancings. Hoje fala-se muito em discotecas, enfim. Naquele tempo eram centros recreativos e depois dancings. Nós tínhamos, por exemplo, a Reca, muita juventude ia para lá, a Reca, a Aranhazete, que o Zé Reis e sua família, seus amigos haviam criado. Nós depois tivemos no Xingo também, o Jango do Xingo, onde se destacava o já falecido mais velho Custódio, que todos os fins de semana, e não só, tocava e todo mundo ia lá dançar. Nós tivemos ainda outros sítios bons de recreação. Depois tivemos já mais tarde aqui a zona da caminhoneta, muito mais tarde, a zona da caminhoneta era um bom centro recreativo, a marginal da cidade de Sumbe, tínhamos mesmo ali a zona do Caravela, com muitas atividades recreativas e dançantes também, as grandes festas de casamento, de aniversário e não só, no bar Santa Margarida do falecido Senhor Baião, já disse também no Caravela, com o falecido Senhor Terleira e não só, eram sítios de festas, de danças, enfim. E tínhamos também o Capri naquela altura. O Capri também eram zonas de casamentos, de festas de aniversários, e depois criou-se lá uma discoteca. Eram os principais sítios de recreação aqui no Sumbe, para além do ex-Mário Cunha, também dançava-se muito ali. Vinham bandas musicais como os Quiesos, os Jovens do Prenda, que atuavam naquela altura nos Quilambas e também no ex-Mário Cunha e no Sporting, animavam a cidade. Muito boa gente vinha das Salinas de Ungunza, gente que vinha, por exemplo, do Xingo, da Pedra 1, gente que vinha das Assacas, enfim, enchiam por completo o ex-Quilambas do Inconcon, Quilambas do Sumbe, ex-Mário Cunha, enfim, no Sporting do Sumbe também, grandes atividades músico-culturais e recreativas, atividades que animavam a cidade do Sumbe naquela altura. O Adriano Sebastião Bana atuou na Bota Palmar e foi uma grande enchente, muito boa gente, não só cabo-verdianos, angolanos, aquelas músicas muito boas do mais velho Bana, que de facto animaram a cidade. Tínhamos também, e agora me veio a memória, nós tínhamos o sítio recreativo do mais velho Necas, que era por detrás do Botafogo, aqui em cima, e que me recordo até o governador do distrito do Kwanza Sul naquela altura saiu do palácio e veio dançar aí no centro recreativo do Senhor Necas, aqui na zona do Botafogo. Depois criou-se também o Catespero ou Catequeiro, na zona do Catequé, também do Senhor Virgulino, que era um sítio de farras e de muito boa música que animava a cidade naquela altura também. Tínhamos futebol, naquela altura falava-se muito e existia mesmo os 11 perdidos da Quissala, onde ainda me lembro nomes como o do senhor Serafim do Prado, José Luiz Veiga de Melo, eram grandes jogadores dos 11 perdidos do Sumbe. Mas já tínhamos o Sporting de Novo Redondo, onde se destaca, por exemplo, o mais velho Pires, o grande capitão Pires do Sporting do Sumbe, onde se destaca também o mais velho Armando Cândido, também mesmo o senhor José Luiz Veiga de Melo, o senhor Firmino Veiga de Melo, que por um triz ia a Portugal jogar pelo Sporting de Portugal. Já tínhamos os Quilambas do Inconcon, depois ficou Spor, Sumbe e Benfica, que jogavam os irmãos Soares, estava também o senhor Niló, grande jogador daquela altura. No Sporting ainda a ressaltar aqui também a presença do mais velho Edgar Setas, era grande jogador. No Sporting também a ressaltar o senhor Carlos Freitas, grande guarda-redes, grande jogador de futebol no Sporting de Novo Redondo naquela altura. E tínhamos também outros movimentos desportivos como o
os belenenses do Xingo, que depois transformou-se em Recreativo do Xingo. Tínhamos o Beira-Mar do Quicombo, uma grande agremiação desportiva que também vinha animar aqui a cidade do Sumbe. Depois tivemos mais tarde já o Havemos de Voltar da Puma, da comuna da Gangula, e outras equipas de futebol salão, como a equipa de futebol salão das Finanças, do Banco, da Escola 14 de Abril, naquela altura era a Escola Sacadura Cabral. Jogava bom futebol salão e tivemos muitos bons momentos recreativos e que animavam de facto a cidade do Sumbe, naquela altura Novo Redondo.